que você abrisse comigo a sua Bíblia em João capítulo 5. João 5, versículo 1. Amém? Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Podemos assentar. Deus, em sua infinita misericórdia e graça, mesmo no tempo onde o povo estava passando uma situação intermediária, onde não havia ainda a graça do sangue de Cristo, Deus fazia com que o povo fosse aconchegado e socorrido por algumas manifestações angelicais, por algumas manifestações do céu. Uma delas era a ordem que Deus dava a alguns anjos para que neste tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia, houvesse um movimento no tanque. Havia um tanque de águas e nesse tanque havia 5 alpendres e havia um movimento destes anjos, e aquele que chegasse primeiro a estas águas, que fosse o primeiro a tocar naquele movimento onde as águas haviam sido tocadas pelo anjo, quaisquer que fosse a sua enfermidade ou deficiência, seria curado. Você imagina a quantidade de pessoas que estavam ali. Você pode imaginar a quantidade de pessoa que morava naquele tanque. Você pode imaginar o cheiro ruim que havia naquele lugar. Pessoas deficientes, com dificuldade, pessoas que muitas vezes não tinha quem os acompanhasse, quem ficasse ali para cuidar, porque todo mundo tinha uma vida para viver. E as pessoas debilitadas, muitas vezes com enfermidades, quem sabe umas ajudavam as outras, uma com uma deficiência ajudava o outro que estava pior, e assim sucessivamente. O que não conseguia andar ajudava quem não conseguia enxergar, o que não conseguia enxergar ajudava quem não podia andar, e assim ia. E aquele lugar era desta maneira, um lugar onde pessoas estavam para esperar o movimento das águas. Eu fico observando cada um de nós, e a impressão que muitas vezes nós temos é que nós também, às vezes, ficamos à espera de algum movimento de águas. Ficamos à espera que coisas aconteçam na terra, em que nós possamos fazer parte daquele movimento, fazer parte daquele mover, e então as soluções que nós esperamos possam vir ao nosso encontro. E nós ficamos esperando. E sempre tem um que vai à nossa frente. A Bíblia diz assim, no versículo de número 3, nestes jaziam grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressequidos, esperando o movimento da água. Haviam pessoas de diversas espécies de doenças, esperando que a água se movimentasse para que alguém tocasse. Agora eu fico pensando, como é que um cego conseguia saber que a água estava movimentando? Pelo barulho. Como os ressequidos, os paralíticos, eles iam de que maneira? Rolando? De que maneira eles alcançavam o movimento das águas? Que dificuldade para algum destes? Alguns mais difíceis do que para os outros. Você sabia que tem coisas que para você é mais difícil do que para as outras pessoas? Você consegue entender isso? Vamos ver a lista de pessoas que estavam ali. João relata algumas características, mas existiam muitas outras. Ele diz: cegos, mancos, ressequidos, esperando o movimento da água. Havia também paralíticos. Haviam pessoas que tinham problemas de paralisia. Os mancos tinham vantagem sobre os paralíticos. E assim, aí eu fico perguntando se você é consciente das suas enfermidades.
e quais coisas são muito difíceis para você. Todos nós temos debilidades, todos nós temos dificuldades na nossa vida, todos nós temos habilidades em algumas áreas e debilidades em outras. E às vezes, existem pessoas com vantagens que conseguem coisas que nós não conseguimos. Um dos segredos, tanto para mim quanto para você, de sermos curados, não é nos revoltarmos com as nossas doenças, enfermidades e debilidades. Não é nós nos adequarmos a elas. Não é nós fingirmos que elas não existem. O primeiro segredo para que as suas limitações deixem de limitar você é: aceite-as. Este é o primeiro segredo de toda a vitória contra as limitações. Quanto mais você se revoltar, quanto mais você cobrar, quanto mais você insurgir contra você, pior você vai ficar. Porque quando você finge que não tem aquela fraqueza, por um pensamento positivo, por uma fé confusa, não, porque eu não sou assim, porque eu não tenho, eu não aceito, em nome de Jesus eu não aceito, o que vai acontecer com você? Você vai falhar, correto? Falhando, você vai frustrar-se. Frustrando-se, você vai acusar-se. Acusando-se, você vai falir. Então, a primeira reação correta sua, com respeito às suas debilidades, aceite-as. Aceite as suas debilidades. Quando eu digo aceitar, eu não estou falando de adequação. Eu não estou falando que você vai assumir a sua fraqueza e esbaldar-se nelas. Não. A aceitação da qual eu quero dizer para você é: reconheça. Pare de acusar-se, pare de sentir-se menorizado, para de se tripudiar, para de se automutilar, porque você tem deficiências. Você tem uma, eu tenho outra, o outro tem outra. Todos nós temos. Mas por que alguns de nós nos saímos melhor nas nossas deficiências? Transformamos as áreas de deficiências, às vezes, em potenciais. Por quê? Porque existem algumas pessoas que são inteligentes a tal ponto que eles não mais querem se criticar, eles não mais aceitam os seus rótulos, eles não mais aceitam nem a própria condenação, eles aceitam as suas debilidades. O tímido reconhece que é tímido e assume. O irritado, o nervoso, o de pouco ânimo. Interessante, e uma pessoa que sofreu lá no passado, e teve em suas almas alguns tipos de flagelo, e ela sabe que tudo na alma dela é curto, tudo é diminuto. A paciência dela é pouca, a alegria dela é pouca, o ânimo dela é pouco, a alegria dura pouco, tudo dura pouco. Então, essa pessoa precisa entender que ela não pode extrapolar em algumas situações abusivas. Então, essa pessoa precisa respeitar a constituição da alma até que aí entra. Diga, primeiro, aceitação. Segundo, convivência. A segunda situação que você precisa aprender é a conviver com as suas falhas. Às vezes até algumas que não são tão sérias, até divertir-se com elas. Conviver com as suas falhas. Ser uma boa companhia para a pessoa que você é. Aprender a ter flexibilidade, porque você já passou pelo processo de aceitação. Você já aceitou. Essa é a minha debilidade. Nervosismo, ira, falta de paciência, arrogância, soberba. Eu sou assim. Não adianta eu fingir. Não adianta eu fazer de conta. Eu sou assim. Segundo, eu preciso aprender a conviver com isso. De que maneira eu vou aprender a conviver? Eu não vou deixar que a situação extrapole, nem vou fazer com que essa situação domine sobre mim. Eu vou mantê-la no controle até que eu consiga o terceiro passo. O Senhor Jesus diz assim que nós não conseguimos vencer o valente sem maniatá-lo primeiro. Assim também é com a sua alma. Se você não dominar sobre a sua alma, você não vai conseguir vencer as limitações dela.
Mas para que você aceite as suas limitações, você precisa conhecê-las. É disso que fala o Espírito Santo. Quando quer este relacionamento íntimo com você, falando com você sobre suas limitações. Sobre que as suas limitações não incomodam Deus. As suas limitações não diminuem o poder de Deus, mas sim, diminui, às vezes, a sua estrutura, diminui os seus esforços, diminui o seu ânimo com respeito a você mesmo. Então, primeiro, eu aceito. Segundo, eu aprendo a conviver com as minhas limitações para que o terceiro passo eu consiga vencê-las. Você primeiro as conhece e as aceita? Você já viu quando, às vezes, algumas pessoas, elas ouvem de outras sobre as próprias debilidades, elas ficam revoltadíssimas? Por que ficariam, se elas mesmas sabem e se devem aceitar? Você aceita que você é soberbo? Você aceita que você é tímido? Você aceita que você é melancólico, depressivo? Que você é irritado, desanimado, prostrado? Que você é um enrolão, um embaraçado? Que você é egoísta, que só pensa em você? São debilidades que nós precisamos aceitar. Somos assim por alguma causa. Algo aconteceu. Segundo, eu preciso aprender a conviver com isso. Ou seja, eu não posso deixar essas coisas serem a minha vida e comandar a minha vida. Eu preciso aprender a limitá-las. Eu preciso manter o cachorro na coleira. Então, eu preciso conviver com isso. Terceiro, eu preciso vencer. A sua alma só permitirá aceitar uma nova regra, aceitar uma nova conduta, se você parar de condenar-se a si mesmo, de criticar-se a si mesmo, de ficar com desculpas. Eu não tenho ninguém que me entende, eu não tenho ninguém que me ajuda, eu não tenho ninguém que me socorre, eu não tenho ninguém que cuida de mim. A única pessoa que você precisa para resolver os seus problemas é você mesmo. Versículo de número 4. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, o movimento do tanque curava qualquer pessoa. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Você acha que ali havia apenas um homem com 38 anos enfermo? Havia ali mulheres com 40, com 39, havia ali crianças, havia ali muitas pessoas com diversos tipos de enfermidade. Por que você acha que Jesus foi só naquele homem? Por quê? Você já parou para pensar nisso? Neste texto tem resposta. Quantas pessoas ali não tinha ninguém para colocá-lo no tanque? Tem explicação por que Jesus foi justamente naquele homem em secreto? Tem explicação por que Jesus veio até você, uma pessoa tão complicada como você é? Tem explicação? Não. Se tem uma coisa que você nunca vai explicar na sua vida, é o amor de Deus por você. Você nunca vai conseguir, enquanto estiver detido neste corpo, a explicação, o porquê Deus te ama. Às vezes você fica até revoltado e nervoso. Você fala, Deus, o que é que o Senhor ainda quer com uma pessoa como eu? Eu não consigo entender, porque nem eu gosto de mim, nem eu quero ficar junto comigo, nem eu quero eu mesmo, e o Senhor ainda me quer. Às vezes você fica até com algumas indagações. E às vezes até no chuveiro quente, junto com as suas lágrimas lá, você escreve no box do banheiro, vou dar aqui um exemplo, tá? Não sei se você faz isso, estou dando um exemplo. E você escreve no box do banheiro, que está todo esfumaçado, leva-me. Porque você não aguenta mais. Você não suporta mais conviver contigo mesmo. E aí você não consegue entender o porquê que Deus ainda quer você. O porquê que ainda Deus faz questão de estar com você. O porquê que Deus insiste em ir buscar você quando você está esperando movimentos, esperando pessoas, esperando milagres, esperando situações modificarem. O que Deus quer comigo? Davi muitas vezes relatava e falava sobre si mesmo. Ele dizia assim, Deus, eu sou tão pobre, tão pobre, tão pobre. Sabe, irmãos,
O que aproxima Deus de mim não é o que eu tenho, mas é o que eu não tenho. E quando eu entender isso, eu vou resolver muitos questionamentos na minha vida. O que aproxima Deus de mim não é o que eu tenho, porque tudo o que eu tenho, foi Ele quem deu. O que aproxima Deus de mim é o que eu não tenho. Dá para você entender? Que existe da parte de Deus um amor, uma inclinação, um projeto que faz com que Deus se aproxima de você. O que faz Deus querer ficar perto de mim não é o que eu tenho, mas o que eu não tenho. Então, quando eu ou você nos bancamos ou nos ensoberbecemos porque temos isso e somos aquilo outro, isso é tudo besteira. Porque Deus sempre estará ao meu lado, não pelo que eu tenho, mas pelo que eu não tenho. Sempre. Porque Deus é diferente dos seres humanos. Os seres humanos se aproximam de nós pelo que temos e se afastam pelo que não temos. Deus não. Deus se aproxima de cada um de nós pelo que nós não temos. Uma das coisas que as pessoas não conseguiam entender em Jesus era porque Jesus comia com os pecadores, era porque Jesus se assentava com pessoas que, na concepção dos judeus, eram pessoas indignas. Jesus dizia, mas não são os sãos que precisam de cura, de médico. São os doentes. Eu sou doente. Você é doente. Todos nós somos doentes. E a nossa doença só tem uma cura. Jesus. Paulo, quando dizia, eu sou o principal dos pecadores, ele não estava dizendo que ele era um pecador de carteirinha, que vivia pecando, nada disso. Ele estava dizendo, eu sou doente. Eu tenho debilidades, eu tenho problemas, eu tenho dificuldade na vida, de viver, de me aceitar, de me entender. E ele expressa lá em Romanos capítulo 7, ele diz, gente, eu sou uma problemática em pessoa, porque o que eu quero eu não faço, o que eu não quero eu acabo fazendo. Então, quando ele dizia, eu sou o pior dos pecadores, eu sou o maior dos pecadores, ele não estava dizendo que ele vivia no pecado. Não. Ele estava falando sobre a humanidade dele, sobre a complexidade de ser humano. É muito complexo ser humano. Você sabe uma coisa, gosta de uma, você quer uma coisa, gosta de outra e faz outra. É uma desarmonia geral. Eu sou doente. E você é doente? Todos nós somos. A questão é que alguns fingem que são sãos. E aí não são curados. E aí ficam mais doentes ainda. Assuma as suas enfermidades. Assuma as suas limitações. Não finja que não as tem. Não finja que está tudo bem. Assume-as de tal maneira e aprenda a conviver com elas. A entender, isso eu posso, isso eu não posso, isso dá na risca, e isso eu não posso extrapolar, até que você consiga a confiança da sua alma. Para que não haja mais motim, mais revolta. Porque em revolta você não vai conseguir ser curado. Mas que haja paz dentro de você, para que você possa ser curado. A Bíblia diz assim, que estava ali um homem, que 38 anos enfermo. Versículo 6, e Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Que pergunta! Essa pergunta é sem lógica? Não. Ela é lógica. Por quê? Porque muitos de nós estamos doentes e não queremos ser curados. Muitos de nós estamos doentes e não queremos ser curados, primeiro, porque não admitimos que somos doentes. Não admitimos as nossas fraquezas, não admitimos aquele que é lascivo, não consegue dizer, Deus, eu sou lascivo. A minha sexualidade é aguçada. Aquele que é tímido não consegue dizer, Deus, eu sou tímido. Aquele que é desanimado, ele não consegue chegar para Deus e dizer, Senhor, eu tenho uma inclinação para ser desanimado, que é uma coisa infernal. Aquele que é depressivo não consegue dizer, Deus, eu tenho tendências depressivas. Eu tenho um histórico depressivo, Deus, de mãe, de pai. Eu tenho tendência depressiva.
Aquele que é egoísta, ele não consegue olhar para Deus e dizer: Deus, tudo que eu olho eu quero ver vantagem. Aquele que é frágil, que é fraco, ele não consegue dizer: Deus, eu não consigo nem começar, que dirá continuar alguma coisa. Aquele que é embaralhado, enroscado, embaraçado em si mesmo, ele não consegue dizer: Deus, eu sou embaraçado, eu sou a minha falência. Se nós não conseguimos admitir as nossas enfermidades, como é que nós vamos querer sermos curados? Porque a minha enfermidade e a sua está falando conosco diariamente, por meio daquilo que nós fazemos, por meio daquilo que não dá certo, que não funciona. Jesus olha para ele e sabia quanto tempo ele estava daquela maneira. Jesus sabe há quanto tempo você está doente. Mas ele te faz uma pergunta: você quer ficar curado? Quem é que quer ficar curado? Quem já aceitou que é doente. Quem já aprendeu a conviver com a doença. Já não peca mais por causa dela, já não se desequilibra mais, já consegue controlar, já consegue limitar situações para não pecar. Esse é aquele que diz: eu estou pronto para vencê-las. Mas se você não aceita, se você não consegue chorar a sua miséria e enxergar a sua nulidade, enxergar a sua deficiência, como é que você vai chegar à cura? A aceitação das doenças não significa que você vai se autopromover sobre elas ou usar elas para poder se defender ou, não sei, fazer uso inadequado. Aceitar a enfermidade é você reconhecer: eu não sou tão bom quanto eu penso. Eu não sou tão forte quanto eu acho. O que fez com que Jesus se aproximasse daquele homem? A necessidade dele. Mas, pastor, havia muitos necessitados naquele dia. Então, vamos fazer o seguinte. Quando você chegar lá no céu, você vai fazer uma pergunta para ele. Jesus, por que em João 5, João escreve que o Senhor se aproxima lá no tanque de Betesda, casa de misericórdia, se aproxima só daquele homem? Aí Jesus vai responder assim: porque quando eu me aproximei de você, tinha muitos irmãos de sangue seus, tinham muitos vizinhos, tinha muitas pessoas próximas, e eu me aproximei só de você. Você precisa entender que Deus escolhe. E Deus escolheu você. Porque você pode. Pela sua falência. Você acredita nisso? Deus não me escolheu pelos meus talentos, nem pelas minhas possibilidades. Deus me escolheu pela minha falência. E essa falência que Ele sempre quer que eu entenda e que eu seja consciente dela. Deus escolheu você pela sua falência, pelo que você não pode fazer. E é disso que nós estamos falando. Não negue, não minta, não esconda. Simplesmente seja autêntico. Seja verdadeiro e diga: Deus, essa é a situação. Vamos continuar para nós orarmos. O enfermo, ele não responde claramente: sim, eu quero ficar são. Ele fala sobre as desculpas dele, né? Nós, quando somos confrontados com respeito à nossa cura, nós falamos sobre o pai, sobre a mãe, sobre o passado, sobre o filho, sobre as coisas que nos aconteceram, pelos abandonos, pelas depressões, pelas situações, pela solidão. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: sabe o que mais dói no ser humano? O abandono. O abandono é uma das maiores dores que o ser humano sofre. É tão forte isso que Adão não quis ficar sozinho no Éden. É tão forte isso que foram uma das últimas situações que Jesus passa no Getsêmani com os discípulos. O abandono, a rejeição, você enxergar que você não vale tudo aquilo que você pensava. Então eu queria dizer uma coisa para você. Para você não ser nocauteado, prepare-se. De que maneira? Pastora, como é que eu vou preparar para um trem desse? Como é que eu vou preparar-me para a rejeição? Como é que eu vou preparar-me para o abandono? Bom, deixar de doer não vai doer de qualquer jeito, mas pode doer menos.
Pode passar uma xilocaína lá para doer menos. Muito cuidado com o abandono. Satanás sabe que o abandono é uma das ferramentas mais poderosas que existe. Porque a solidão, ela faz muito mal para o ser humano. Para alguns, piores do que outros. Existem pessoas que ficam bem sozinhas. Elas conseguem relacionar-se bem. Elas desenvolveram um mecanismo, mas outras pessoas não conseguem lidar com o abandono. Então, muito cuidado com a dor do abandono, muito cuidado com a dor da rejeição, porque ela vai vir justamente no local das feridas antigas e passadas. E se você não tiver uma sobriedade bem antenada, bem equilibrada, você pode afundar. Este homem olha e diz assim: Senhor, eu não tenho homem algum que quando a água é agitada, me ponha no tanque. Eu não tenho ninguém. Aí eu quero perguntar uma coisa para você. Por que ele estava ali ainda, se ele não tinha ninguém para pôr ele no tanque? Porque ele não tinha para onde ir. Era a única esperança que ele tinha, era estar ali. Quem sabe um dia, quem sabe dar certo. Às vezes você está ao redor dos seus tanques de Betesda, sempre esperando por alguém, sempre esperando pela agitação das águas, sempre esperando por alguma coisa nova. Uma pessoa vai aparecer, alguém vai chegar num cavalo branco e vai resgatar você do limo, vai resgatar você do caos. Alguém vai chegar e vai dizer uma palavra. Por que ele estava ali se ele não tinha ninguém? Porque uma das coisas que muitas vezes pega em nós é a falta de lucidez com respeito a não esperar no ser humano. Sempre você está esperando que alguém faça, que alguém. Aí ele olha para Jesus e diz assim, mas enquanto eu vou, é muito difícil para eu chegar lá. Eu tento ir. Aí ele diz assim, desce outro antes de mim. Jesus, tem sempre alguém mais rápido que eu. Eu até me esforço. E eu acredito. Eu acredito que um dia eu vou conseguir, por isso que eu estou aqui. Ora para o seu irmão e diga assim, sozinho, pode esquecer. Pode esquecer. Por mais habilidades que você tenha, por mais esperança, por mais fé, por mais positivismo. Se o Senhor Jesus não curar você, você não vai conseguir, não vai dar conta de chegar primeiro que ninguém. Não vai dar certo. Assuma, reconheça, conviva e livre-se das suas limitações. Ele dizia assim, eu até tento, mas quando eu chego lá, alguém já chegou primeiro que eu. Aí eu precisava que alguém me jogava, me colocava lá dentro. Mas como eu não tenho ninguém, eu não tenho recurso em mim e nem tenho recurso paralelo. Então a sua situação é muito difícil. Você tem alguém que pode resolver os seus problemas? Não. E você consegue resolvê-los sozinhos? Também não. Então não adianta ficar esperando o movimento da água. Aquele que consegue, aquele que já aceitou a enfermidade, que já conviveu, ele vai chegar primeiro. Aquele que conseguiu já lidar, que está cercado, ele vai conseguir primeiro. Eu e você, nós só temos uma saída. Só Jesus. Não adianta você esperar. Nem que você consiga e nem que alguém faça alguma coisa por você. A Bíblia diz assim, no versículo de número 8, Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Tão simples, que frase tão simples. Logo aquele homem ficou são e tomou o leito e andava. E aquele dia era sábado. Olha para o seu irmão e diga, hoje é o seu sábado. O seu descanso, o dia do seu encontro com o Senhor. Jesus olha para ele e diz assim, toma o teu leito, levanta, toma o teu leito e anda. Você percebeu que Jesus podia ali
dar a ele uma mensagem e dar uma lição, e ensiná-lo. Não foi isso que eu te perguntei. Eu não perguntei se você tem alguém. Eu não perguntei sobre a sua deficiência. Eu não perguntei se você aguenta ou não aguenta, quem vai primeiro, quantas vezes você está aqui. Eu perguntei se você quer ficar são. Por que Jesus não entra nesses pormenores? Porque os meus pormenores, os seus pormenores, não interessam para Deus quando Deus quer fazer um milagre em mim e em você. Às vezes você acha que Deus está triste com você por isso, se afastou de você por aquilo, não quer saber de você por mais aquilo, só que você se esquece que Deus não é homem. Deus ama você. E Ele não deixa você por aquilo que você não consegue, por aquilo que você não dá conta, por aquilo que você não vai. Ele não deixa você. Porque o que te atrai a Ele é a sua debilidade, é a sua limitação. Pastor, então quer dizer que as minhas limitações é que fazem com que o meu Senhor queira estar perto de mim? Sim. São as suas limitações. Nós temos uma ótica muito equivocada sobre Deus e o ser humano. Às vezes nós olhamos para Deus e confundimos Ele com o ser humano. Mas Deus está perto de você, porque sabe que você não pode, que você não consegue, e sabe o quanto tempo que você está esperando o agitar das águas, esperando que um te ajude, ou até mesmo contando com as suas forças. Você não vai dar conta. Como eu não dei e eu não dou, ninguém vai poder me ajudar. E ninguém vai poder te ajudar. Mas Ele veio de encontro a nós. E Ele não quer saber da minha ladainha ou da sua ladainha. Ele só quer que nós respondamos uma pergunta. Queres ficar são? Queres vencer as suas enfermidades, as suas moléstias, as enfermidades da sua alma? Gostaria de convidar você para dobrar o seu joelho. Eu quero convidar você a falar com Deus. Fazer as pazes com ti mesmo. Será que você consegue fazer as pazes com você mesmo? Queria que você dissesse para Deus tudo o que você tem de doença e de enfermidade. Senhor, eu sou lascivo. Sou cobiçoso, eu sou lasciva. Senhor, eu sou frágil, fraco. Senhor, eu sou crítico, legalista. Senhor, eu sou soberbo, arrogante, eu sou invejoso, eu sou egoísta. Senhor, eu sou depressivo. Senhor, eu não sou forte como eu gostaria. Mas eu fico esperando, Deus, o mover das águas. Fico esperando que alguma coisa aconteça na minha vida e que eu consiga fazer parte daquilo e me lançar naquele movimento, naquele mover e então receber o meu milagre. Ou então, Deus, eu fico esperando que alguém me veja. Eu fico esperando que alguém consiga discernir o que está passando dentro de mim e que alguém consiga arrancar com as mãos aquilo que machuca e que fere o meu coração. O Senhor quer que você faça paz com você mesmo. Que você aceite suas falhas e debilidades. Na resposta da oração de Salomão, quando Salomão consagra o templo, Deus diz uma frase muito interessante que aquela frase sempre foi muito preciosa para mim. Ele diz assim: a oração que cada um fizer, conhecendo a chaga do coração. A importância de nós conhecermos as chagas dos nossos corações. Você sabe que Deus sabe quem é você. Deus conhece as suas enfermidades, as suas doenças, mas você precisa conhecê-las. Deixa o Espírito Santo falar, deixa o Espírito Santo ensinar você a aceitar. Não adianta você dizer que não é. Está estampado na sua vida. Estava estampado na vida de Davi a sensibilidade dele.
Estava estampado na vida de Salomão a infantilidade, na vida de Sansão a infantilidade. A importância, eu e você, dizermos: Deus, quão frágil eu sou, quão tendencioso a desanimar, quão tendencioso a embaraçar, quão tendencioso a enfraquecer. Sabe o que acontece conosco? Quando nós não aceitamos as nossas doenças e ficamos lutando contra elas, lutando de uma maneira motinada, com motim, nós vamos cometer auto-boicote, vamos cometer automutilação. Você vai começar a castigar-se com doenças psicossomáticas, você vai começar a desenvolver impossibilidades. Quantas doenças as pessoas fabricam para se autocondenar, porque não aceitam as suas debilidades. Fora os fracassos e fora todas as dificuldades da qual nós nos metemos porque não somos capazes de aceitar como nós somos. Tudo que o Espírito Santo quer de primeira mão é mostrar a mim e a você toda a esfera do lado de dentro. Só isso. Esta viagem do lado de dentro é uma das viagens mais difíceis de serem feitas, onde muitos têm fugido. Muitos têm escondido atrás dos cargos da igreja. Muitos têm escondido atrás dos dons. Muitos têm escondido atrás dos próprios problemas. Dizendo: Deus, eu não tenho ninguém, ninguém me ajuda, eu sou sozinho. Assim como este homem. Ali estava o Messias, aquele que podia curá-lo. E ele estava com as suas melancolias, com as suas falências, com os seus fracassos, dizendo: eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. Você não tem ninguém. Ser humano que possa. Porque ninguém pode. Mas eu tenho alguém. E você tem alguém. Alguém que pode. Temos alguém que pode. Temos alguém que quer. Mas nós precisamos ter esse encontro. Esse encontro que Zaqueu teve. Zaqueu, quando as pessoas começavam a apontar todas as falhas dele, ele assume e diz: sim, roubei, lesei, aproveitei. Isso deu a possibilidade dele ter esse encontro com o Senhor Jesus. Sabe? Tudo o que você precisa não é que as águas sejam movidas a seu favor. Tudo o que você precisa não é que ninguém ou alguém faça algo por você. Tudo o que você precisa é se encontrar com as enfermidades, com as chagas e com a própria miséria. É tudo o que você precisa. Eu sei que às vezes é difícil. É difícil às vezes você reconhecer, é difícil às vezes você aceitar. Mas é necessário. Necessário que você faça paz contigo mesmo. Em uma simples e singela oração. Você consiga dizer: diga ao Senhor. Fala para Ele. Ele sabe tudo. Mas você precisa conhecer-te. Diga. Diga sobre os seus complexos de inferioridade. Diga sobre as suas limitações. Diga que atrás do gigante que as pessoas pensam que é, existe apenas um pequenino e uma pequenina, lutando e batalhando para poder viver outro dia. Diga para Ele.
Diga para Ele que você não consegue entender o porquê. Ele ainda insiste em salvar, em curar, em abençoar-te. Mas diga também que você não quer entender. Que você quer só aceitar. Só ser alvo deste amor. Fala sobre a sua timidez. Fala sobre a sua insegurança. Fala, Jesus, só o Senhor pode me ajudar. Só o Senhor pode me socorrer. Jesus, eu não consigo fazer as pessoas gostarem de mim. São poucas as pessoas que me amam. Diga isso a Ele. Diga, Jesus, o abandono dói muito. Eu percebo, Deus, que a relação das pessoas para comigo se baseia em interesse. Eu sou interessante. Me ajuda, Senhor. Me ajude a aceitar que as pessoas não me amam como eu penso que elas me amam. Me ajude a entender isso. Me ajude a me amar, Jesus, para que eu possa suprir essa falta e essa falha. Às vezes eu reconheço que o meu nervosismo, a minha ira e os meus rompantes é o meu brado de chega. É assim que eu me defendo. Mas sabe, Senhor, eu não quero mais me defender assim. Eu não quero mais explodir do lado de fora para manifestar a minha inconformidade. Eu vou fazer paz comigo hoje. Eu vou fazer paz. Eu vou reconhecer as minhas fraquezas, as minhas doenças, o meu egoísmo, a minha soberba, a minha arrogância. Porque eu descobri que o sacrifício para o Senhor é um coração quebrantado e contrito, totalmente aberto e exposto. É disso que o Senhor se agrada. Porque somente depois que eu aceitar e eu aprender a conviver, colocando limites, me ajudando, eu vou conseguir vencer. Então me ajude nesses 3 processos, Deus. Porque o Senhor não tem para mim uma casa de misericórdia. O Senhor tem um coração de amor. E é neste coração que eu moro. Eu moro no teu coração, Jesus. Eu moro no seu coração. Diz para Ele que você se sente amado e amada por Ele. Diz para Ele que sua vida vai ser diferente a partir de hoje. Não porque você participou de um movimento de misericórdia, mas porque você se encontrou com aquele que vem em busca de você. Ele te trouxe aqui só para falar que você é importante para Ele. Por mais que você não se sinta importante, as pessoas não te dão valor, as pessoas não sabem o valor que você tem, as pessoas não dão importância. Ele diz para você: você nunca deixou de fazer parte da minha história, do meu alvo e do meu amor. Ele diz para você: apenas assuma suas debilidades e suas falhas. Pare de ficar brigando com você mesmo. Pare de ficar fingindo que não existe. Pare de ficar forjando um comportamento. Seja autêntico, porque a verdade te liberta. Quantos de nós ficamos escondidos atrás de performance para dizermos aquilo que não somos? Deus te ama por aquilo que você não é. Deus ama por quem você não é. Existem muitas pessoas que te amam por quem você é. Sua capacidade,
seu sorriso, os privilégios que você oferece no seu convívio. Mas Deus ama você pela pessoa que você não é. Deus me ama pela pessoa que eu não sou. Isso é um mistério de Deus para com você. Às vezes você pensa que você gostaria de estar, gostaria de fazer, gostaria de ir, gostaria de viver. E você perguntou para ele o que é que ele quer. Só ficar com você. Só isso. Só isso. Jesus sabia que Pedro não tinha condições de assumi-lo. Mas mesmo assim rogou por ele. Mas mesmo assim profetizou sobre ele que ele seria uma coluna. Mas mesmo assim foi restaurá-lo. Apenas depois que Pedro assumiu a sua falha, Pedro conseguiu ser restaurado. Depois que você assumir as suas debilidades e as suas doenças, haverá restauração. Deus não quer que você assuma e nem finja o que você não é. Naquilo que você não é que está a glória do Senhor. Eu quero que você fique de pé. Eu quero que você segure na mão da pessoa que está ao seu lado, que você faça uma oração por ela. Sabe, irmãos, nós vivemos dias e vivemos numa sociedade de facetas, de performance. Pessoas que forjam comportamento para dizer umas às outras o quanto estão bem, o quanto podem, o quanto têm. Mas eu não preciso disso e nem você. Eu não preciso fingir que eu sou amada por pessoas. Eu não preciso acreditar que eu sou importante. A minha verdade e a minha realidade. Você que é mãe ou pai nesta noite, que sabe que seus filhos só ficam perto de você por causa de algum interesse. Qual é o problema você assumir isso? Não é a sua verdade? Pastora, mas dói muito. A verdade dói. Você que está aqui, qual o problema de você assumir uma verdade? Que você foi traído, enganado, que você foi machucado por alguém que não considerou, por alguém que não pôde te entender, por alguém que te abandonou por sua debilidade. Apenas assuma isso. E olhe para Jesus. Aquele homem disse: Jesus, eu não tenho ninguém. Porque ninguém tem paciência de ficar comigo até que. O quanto você recompensaria as pessoas que ficassem com você até que você fosse curado, até que você fosse restaurado. Você iria recompensá-las. Você iria fazer o melhor por elas. Mas elas não tiveram paciência. Elas não tiveram compaixão. É assim. Ausência de compaixão. Ausência de ombros largos para que sejamos carregados pelos outros. Jesus profetiza que nos nossos dias faltaria o amor, faltaria a compaixão, faltaria o afago, o abraço, o aconchego. E essa é a realidade que eu e você temos vivido. Então, se o seu caso é o caso deste homem que você diz: Senhor, eu não tenho ninguém. O Senhor diz: você tem a mim. E você não precisa de mover de águas.
E você não precisa de movimentos, você não precisa do dó das pessoas, da compaixão das pessoas, você tem a mim. A mim. Deus. Sabemos que a dor é um instrumento que nos faz crescer. Então que doa o quanto for preciso. Então que doa até que possamos pedir por socorro. Então que doa até que a nossa estrutura mude. Então que doa. E quando não aguentarmos mais, então faremos como Pedro: socorra-me, Senhor, porque as águas estão me afogando. Então vamos dizer como Davi: Senhor, as águas entraram na minha alma e eu estou atolado na lama. Socorra-me, Senhor. Se você precisa de socorro, peça socorro hoje para Deus. Diga: Senhor, me socorre. Senhor, me socorre. Eu vejo o meu limite muito perto. Eu vejo as minhas forças no fim. Eu vejo em mim os últimos fôlegos. Então me ajuda. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. E você com essa pessoa, ora por ela. Quem sabe ela está passando essa mensagem de hoje. Quem sabe ela está vivendo tudo isso. Esse momento de tristeza, de insegurança. Esse momento em que a vida está forçando ela a forjar um comportamento. Que sejamos ousados a partir desta noite para sermos quem somos. Porque só assim poderemos ter Jesus e suas obras. Que possamos ser fortes para assumirmos as nossas fraquezas, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Eu quero que você olhe para essa pessoa, que você olhe bem dentro dos olhos dela, que você diga assim: que você tenha o suficiente de Deus para ser você mesmo. Apenas você. Então você atrairá o Senhor das águas e não precisará de movimento de águas. Que Deus te abençoe.